Oi, pessoal, todos bem? Eu sou o Guilherme Costa, aqui do Tributário em Jogo, e queria hoje conversar com vocês sobre um ponto em relação ao qual a gente fez até uma rápida pesquisa pelo Instagram e também um ponto que a gente vai explorar em um artigo que vocês vão encontrar no nosso site dentro em muito breve. Ainda essa semana deve estar disponível lá. Eu queria conversar sobre a sucessão de decretos que houve no final do governo que antecede o atual e agora, no início deste ano, decretos que foram editados pelo governo atual. A gente percebeu a edição de alguns atos normativos secundários, diretamente assinados pelo então em exercício presidente da República, que concederam alguns benefícios fiscais. E esses benefícios foram concedidos com vigência exatamente a partir de 1º de janeiro de 2023, ou seja, o governo antecedente deu benefícios fiscais que seriam gozados pelos contribuintes e suportados pelo fisco apenas a partir do momento entrou esse governo atualmente exercendo a presidência da República. Eu trato aqui especialmente dos decretos 11.321, 11.322 e 11.323. A gente vai conversar mais sobre o 11.322, mas rapidamente aqui. O 11.321, ele trazia uma redução, um desconto de 50% das alíquotas do chamado AFRMM, que é o adicional do frete para renovação da marinha mercante. Esse adicional é visto hoje em dia, pela jurisprudência, pela doutrina, como uma CIDE. É importante a gente ter isso na cabeça. O decreto 11.322, ele reduzia quase que também a metade as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, quando oferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo de PIS e COFINS. As alíquotas originais eram de 0,65% para PIS e 4% para COFINS. Esse decreto 11.322 ele procedeu à redução para 0,33% e 2%. Então, você percebe que a ideia era fazer cair de 4,65% para 2,33%, quase a metade também. Houve ainda o decreto 11.323, que dispunha sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e que também trazia algumas reduções, algumas facilidades fiscais para aqueles que estivessem nesse programa. O que aconteceu é que num dos primeiros atos da atual presidência da República foi expedido o decreto 11.374, de 1º de janeiro de 23, mas isso é importante, publicado apenas no dia 2 de janeiro de 2023, por meio do qual se revogaram os decretos 11.321, 11.322 e 11.323. E esse decreto 11.374, ele é muito específico também no seu artigo 4º, que ele diz claramente que o decreto só vai entrar em vigor na data da sua publicação. Ou seja, ele é de 1º de janeiro, mas só entrou em vigor na data da publicação, ou seja, dia 2 de janeiro. Então, como é que fica aí a nossa situação? Agora, particularizando um pouquinho mais para a gente tratar da questão do PIS/COFINS. O decreto 11.322 promoveu essa redução quase a metade das alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, não foi? Então, se gerou, de alguma forma, alguma expectativa. Lembrando, o decreto 11.322, assim como os demais, ele é de
30 de dezembro de 2022 e foi publicado na mesma data, 30 de dezembro de 22. Ele carregava consigo uma cláusula de produção de efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, tanto quanto os demais. O que a gente percebe aqui que é fato? Se você tinha esse decreto, ele passaria a viger a partir de 1º de janeiro de 23, e o decreto que o revogou só vigeu a partir de 2 de janeiro de 2023, uma questão fática que não comporta, me parece, aqui nenhuma discussão é: o decreto 11.322 produziu seus efeitos pelo menos por um dia. Isso aí é fato, não tem discussão. Dia 1º de janeiro, esse decreto produziu os seus efeitos e a revogação operou-se no dia 2 de janeiro. A partir disso, a gente entra numa discussão que é interessante, que é a seguinte: quando a gente trata de uma revogação de um benefício fiscal, existe já alguma jurisprudência do Supremo favorável a que a revogação do benefício só opere seus efeitos depois de observada a anterioridade. Qual anterioridade? Depende do tributo de que estamos falando. Quando falamos de PIS e COFINS, elas se submetem à anterioridade nonagesimal, artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. E o Supremo já enfrentou casos em que houve essa revogação de benefício. Vocês encontram isso na ADI 5277 e encontram também votação unânime na concessão da medida cautelar pleiteada na ADI 7181. Em ambos os casos, o Supremo entendeu que a revogação de um benefício de PIS/COFINS só poderia produzir os seus efeitos depois de 90 dias dessa revogação. Lembrando, no caso do decreto aqui, decreto 11.322, a gente tem um benefício fiscal que foi concedido de modo não condicionado e sem sujeição a termo final de prazo, ou seja, a toda evidência foi concedido um benefício que tendia à perenidade. Só que qual é a particularidade aqui? Temos que ser intelectualmente honestos sobre isso. Você teve um decreto de um presidente que estava de saída, montado para produzir efeitos apenas no império da presidência subsequente e que viveu apenas um dia. Aí se coloca a seguinte discussão. Veja, a regra da anterioridade, a regra constitucional da anterioridade, não há nenhuma dúvida de que uma das inspirações dela é exatamente evitar a não surpresa dos contribuintes. Uma das causas de ela existir é essa. Só que ela é uma regra de proteção aos contribuintes. Então, o que eu já ouvi sendo debatido, e achei muito inteligente a ponderação, embora admita que com ela não concorde, pelo menos não ainda. Neste caso, porque houve um período de vida tão pequeno do decreto de 2022, não se poderia dizer que houve a geração de expectativa legítima pelos contribuintes. Esse é o raciocínio que provavelmente a Fazenda vai se valer. Os contribuintes, por sua vez, e isso é muito típico de quem trabalha no dia a dia de mercado, vão alegar que um dia, 2 dias, e no caso aqui houve 3, dia 30, o dia 31 e o dia 1º, é mais do que suficiente para gerar expectativas e para mover determinados negócios de uma companhia, ainda mais em se tratando de questão financeira. Me parece, pelo menos a priori, que uma regra de proteção do contribuinte não poderia ficar condicionada
a demonstração específica de que está presente o valor que se quer proteger para esse contribuinte, sob pena de acabarmos caindo numa ideia de que a regra só se aplica quando está presente aquele valor, sendo esse um ônus probatório do próprio contribuinte. Como é que eu enxergo, portanto, a questão? Vejo aqui um caso que realmente é sem igual. Eu, pelo menos, nunca tinha visto algo similar a isso, mas vejo um caso em que, se desconsiderarmos as datas específicas, teremos uma revogação de um benefício que estava vigente, e isso nos levaria a uma situação, no mínimo, similar àquelas já julgadas, já apreciadas pelo Supremo. O que eu enxergo aí também como algo que vem somar a essa ideia dos contribuintes? O próprio atual ministro da Fazenda, o Haddad, já deu entrevistas falando que confia na necessidade de observar a anterioridade nonagesimal. Isso é um elemento interessante, isso pode ser algo que leve a uma percepção generalizada, talvez a um ato declaratório interpretativo, algum tipo de normatização pela Receita Federal que impeça a cobrança nesse período e impeça, por consequência, o ajuizamento de diversas ações por diversos contribuintes que certamente terão interesse de, pelos 90 dias, não procederem a essa cobrança de 4,65%, mas sim aquela de 2,33%. É claro que o futuro é que vai dizer de que forma isso vai ser resolvido, mas me parece que aqui há, no mínimo, uma discussão muito interessante num primeiro nível e uma discussão ainda mais interessante num segundo nível, que diz respeito. Do primeiro nível está claro para todo mundo, né? Aplicar ou não a anterioridade num caso específico em que o decreto vigeu por tão pouco tempo. Essa é a discussão em primeiro nível, mas a discussão em segundo nível é a regra da anterioridade, que é uma cláusula pétrea da Constituição, segundo o próprio Supremo, uma cláusula de defesa dos contribuintes, também segundo o próprio Supremo. Ela precisa se sujeitar a alguma outra demonstração, se não a fática, para ser implementada, para ser aplicada? Nesse momento, me parece que a resposta ainda é negativa, mas estamos aqui sempre para conversar, para ouvir vocês, e a opinião de todo mundo vale demais. Um abração, até a próxima.